Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre Fun Home, uma tragicomédia em família, HQ escrita e desenhada pela Alison Bechdel e vencedora do Prêmio Eisner de 2007. Há bastante tempo eu queria ler alguma coisa da Alison Bechdel. Ela ficou muito famosa por conta do Bechdel Test, né? Existe um site para dar uma olhada que é o bechdelltest.com. Que é um teste que é aplicado majoritariamente a filmes, em que você analisa um filme e vê um pouco sobre representatividade feminina nele. Ele se baseia em 3 regras, né? A primeira regra é que nesse filme tem que ter pelo menos 2 mulheres. A segunda é que elas conversem entre si. E a terceira é que o assunto do qual elas conversam não está relacionado a um homem, né? E é assustador ver como a grande maioria dos filmes da indústria hollywoodiana eles não passam nesse teste, né? Então colocou-se um pouco em xeque, né? Como que existe representatividade feminina nessas obras de ficção. E aí é muito interessante ver que isso, ela atribui essa ideia a uma amiga dela, que é a Liz Wallace, e ficou conhecido pela Bechdel porque apareceu em uma das tirinhas dela, né? Ela é cartunista. Apareceu numa HQ dela que era o Dykes to Watch Out For, ou numa tradução livre, Lésbicas para Ficar de Olho, que ela lançava em meados dos anos 80. Infelizmente ainda não existe uma publicação brasileira do Dykes to Watch Out For, mas ele foi muito importante, né? Ela começou a lançar essas tirinhas nos anos 80, mais ou menos, foi até os anos 2000, e a própria Alison Bechdel coloca que na época não existiam grandes figuras públicas lésbicas, né? Então, por exemplo, não existia ainda pessoas como a Ellen DeGeneres e etc. Então ela fala como era importante aparecerem em historinhas, em ficções, né, em tirinhas mesmo, personagens lésbicas. E aí ela meio que se inspirou em algumas pessoas que ela conhecia, em fatos do cotidiano dela para criar essas personagens e criar essas tirinhas que fizeram muito sucesso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um trabalho autobiográfico da Alison Bechdel, que foi o Fun Home, uma tragicomédia em família, que é onde ela tenta reconstruir e entender a relação dela com o pai. Ela meio que faz um compilado, né, um apanhado, e revisita várias memórias para poder entender a relação dela com o pai. As informações que eu vou dar agora, elas não são spoilers, elas estão logo no início da graphic novel e são a premissa para que tudo se desenvolva, né? O pai da Alison Bechdel, pelo que se entende, ele era bissexual, só que ele nunca se assumiu, ele nunca se aceitou abertamente perante a sociedade, e ele morreu aos 44 anos, atropelado por um caminhão. A autora tem uma teoria de que foi suicídio, né, que o pai se jogou na frente do caminhão, mas ela não tem provas, assim, ela vai meio que colocando as situações que ela acredita que levaram o pai ao suicídio. E ela lamenta o fato de ele não ter deixado nenhum bilhete, nenhuma carta de adeus ou coisa do gênero. E é muito interessante ver que ela vai reconstruindo também toda a relação que o pai teve com a mãe. Então ela vai pegando algumas cartas que eles trocavam quando o pai dela estava na guerra, e que são cartas muito apaixonadas, em que eles dedicam trechos de livros um para o outro, são trechos muito bonitos, assim. Então você vê que existia sim um sentimento no início do relacionamento deles dois. Que existia um amor ali envolvido, que é muito interessante. Inclusive, ela fica meio nessa dúvida se o pai era realmente homossexual ou bissexual. E ela até comenta que ela gosta de pensar que o pai era homossexual para que eles tivessem mais essa ligação, mais isso em comum, né? Mas é difícil de dizer, não é tão explícito, né? E isso é muito interessante no modo como a narrativa é construída. Outro elo de ligação muito forte que os dois têm é a grande paixão pela literatura. E é interessante ver como ela coloca que, apesar dos dois serem grandes apaixonados por clássicos da literatura mundial e tal, isso ainda não diminui o grande abismo que há entre os dois. E é muito bonito no modo como ela constrói a narrativa, né, dessa graphic novel, de como ela vai fazendo metáforas de personagens e situações de grandes clássicos, e ela vai transpondo isso para as relações familiares, né? Ela vai criando essas metáforas. Então, por exemplo, tem um trecho em que ela compara a mãe com a Penélope da Odisseia, porque na Odisseia a rainha Penélope ela fica muitos anos em Ítaca, sozinha, esperando o retorno do Ulisses, e meio que tendo que cuidar do reino, né, e das disputas pelo trono e etc. E ela coloca como se a mãe dela
fosse essa Penélope tentando manter esse lar unido, manter essa casa erguida durante muitos anos em que o pai esteve meio que ausente, né? Porque o desejo dele queria estar em outro lugar. Então ele era um pai ausente, ele era um pai que não estava voltado para essa família. Então era como se a mãe tivesse ficado para ser o alicerce dessa família, assim como a Penélope. E é muito interessante, é muito bonito quando ela faz essa análise quase heróica da mãe. E aí um outro elo que existe entre os dois, né, como a gente já comentou, era a questão da identidade de gênero, né, porque ela percebe no pai muitos traços que geralmente são associados ao gênero feminino. E ela em si não se reconhece no gênero ao qual é designada. Então ela vê esse deslocamento do gênero ao qual é atribuído comum, tanto a ela quanto ao pai. E aí é muito interessante ver como os dois sofrem disso e como é difícil para os dois conversarem sobre isso. O pai que sempre parece abraçar a sua feminilidade, ou coisas que são atribuídas ao gênero feminino, né? Porque eu acho que isso também é uma generalização e tudo mais. Mas como o pai se reconhece nesses estereótipos do gênero feminino, enquanto ela também se reconhece em alguns estereótipos do gênero masculino. Como existe esse deslocamento entre os dois. E aí ela vai colocando isso em vários momentos de uma maneira que eu acho muito tocante, assim. É muito bonito o modo como ela desenvolve isso. Outra coisa muito cômica que existe é a relação deles com a morte, né? Porque eles tinham uma casa funerária, que era na casa onde eles moravam, né? Ali funcionava uma funerária também. E por isso que eles chamam aquele lugar de Fun Home, que é uma abreviação de Funeral Home, casa funerária. E, na verdade, tipo, se você for pegar, é um jogo de palavras, um trocadilho, que numa tradução literal seria casa divertida. Então, é meio irônico que um lugar onde as pessoas não são felizes, onde uma família não se realiza, onde muitas pessoas se sentem presas, eles chamam de casa divertida, né? Então ela trabalha muito esse jogo de palavras também. É uma HQ que trabalha muito esse humor ácido também, essa ironia muito forte, muito sarcástica. Então é muito interessante ver como ela constrói isso a partir de fatos da própria vida. Vamos então ao nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar paralisado observando uma arte extremamente instigante e sublime. Vai uma nota 6 de 10, porque não é uma HQ com uma arte muito rebuscada, é uma arte bem simples. Só que eu acho que isso é bom nesse caso, porque é uma HQ que o ponto-chave está no roteiro. Tem muito texto, né? Tem bastante leitura. A escolha de palavras que ela faz é muito boa, é muito bonita, assim, você vê que ela realmente se preocupa nesses detalhes de quais são as palavras que ela usa, de como que ela constrói as metáforas, constrói a narrativa. Então talvez uma arte muito rebuscada pudesse, talvez, desviar a atenção disso. E eu acho muito bonito, assim, porque tem algumas sutilezas muito interessantes. Por exemplo, o pai dela, ele nunca eu acho que dá pra contar nos dedos, não tem muitos momentos em que ele é representado sorrindo. Ele tá sempre muito carrancudo, muito sério e até ameaçador, o que só reforça o modo como ela fala que quando ela era criança ela tinha medo do pai, né? Então você vai vendo como essa não realização, como esse fato dele estar sempre escondendo o próprio desejo, as próprias vontades, isso torna ele uma pessoa melancólica, raivosa em muitos momentos e ameaçadora. E aí a arte, eu acho que o modo como ela representa ele ajuda muito nesse dado da narrativa. Partindo agora para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para concluir essa história, vai uma nota 3 de 10. Fun Home tem uma continuação, né? Embora a história ela se encerre em si, tem o Você é Minha Mãe, que é um drama em quadrinhos que a Alison Bechdel escreveu logo depois, em que ela destrincha aí a relação dela com a mãe. Né? Na primeira, no Fun Home, ela fala muito sobre a relação com o pai, e nesse ela fala um pouco sobre o modo como ela lidava com a mãe, que são outras dinâmicas, etc. Eu tô muito curioso pra ler. Quando eu terminei Fun Home eu já queria emendar direto, mas eu tava com outras leituras na fila, e agora o Você é Minha Mãe tá na minha fila pra ler. Muito provavelmente teremos um programa sobre,
muito em breve. Quanto ao risco de fandom, o risco de criarem inúmeras fanfics e fanarts dentro desse universo, vai uma nota 5 de 10, porque existe um desdobramento muito lindo dessa graphic novel, que é um musical da Broadway, chamado Fun Home também, que lançou em 2015, foi extremamente premiado, ele ganhou diversos Tonys, que são como se fossem o Oscar do teatro nos Estados Unidos. Inclusive, eles receberam o Tony de melhor musical do ano, e é um musical muito maravilhoso, tem vários vídeos no YouTube desse musical, inclusive da apresentação deles na cerimônia do Tony. E assim, eu como um grande amante de quadrinhos e como diretor e ator de teatro, eu digo que é uma tradução perfeita, assim, a apresentação deles na cerimônia do Tony é uma tradução maravilhosa para o teatro de um momento muito lindo da HQ, que eu acho que foi um grande trampolim para tudo que ela quis expressar naquele momento. É um momento em que a Allison criança e o pai estão numa lanchonete e a Allison vê uma mulher entrar na lanchonete e essa mulher é uma caminhoneira e ela tá vestindo roupas que são designadas geralmente ao sexo masculino. Ela tem o cabelo curto, ela tem trejeitos mais masculinizados, né, nessa ideia comum que a gente tem de masculinidade, né, do senso comum. E é muito bonito porque a atriz mirim que faz, ela é incrível, ela traz um brilho no olhar pra essa canção que é maravilhoso, né? Porque a Allison, ela se enxerga naquele momento, ela olha pra aquela mulher, ela se vê, e ela vê que ela é possível, né? Existe uma atriz incrível chamada Lucélia Sérgio, que quando ela fala sobre a importância da representatividade, né, no teatro, no cinema, né, ela fala sobre essa ideia de você poder olhar para o outro, se reconhecer e pensar, eu sou possível, a minha existência ela é possível, eu não estou errada, dá para eu ser quem eu sou e ser feliz e me realizar e fazer o que eu quero fazer, sonhar com as coisas que eu quero sonhar. Essa ideia de você olhar para o outro, se ver e pensar, eu sou possível. E eu acho que isso fica expresso de uma maneira muito bonita nessa cena. Muito bonita, da Allison olhar para essa mulher desconhecida e não conseguir entender como as outras pessoas daquele ambiente não conseguem ver a beleza daquela existência ali, daquela resistência ali. E ela olhar para essa desconhecida e pensar, eu te conheço, eu sou você. Isso é muito bonito, eu acho que é maravilhosamente bem colocado na graphic novel e maravilhosamente bem colocado no musical. É de uma sutileza sem igual, assim, eu fico profundamente emocionado com essa cena, é maravilhosa. Eu vou deixar o card aqui pra vocês acessarem, porque vale muito a pena. Aí eu vou aproveitar, já vou emendar no risco de esmagamento, o risco da realidade mostrada nessa HQ te esmagar feito uma panqueca. Obviamente é um 10 de 10. Fun Home é uma leitura extremamente densa, faz muitas referências a grandes nomes da literatura, grandes clássicos da literatura, mas acima de tudo fala-se sobre relações humanas e de uma maneira nem um pouco romantizada. E eu acho isso um mérito muito grande dessa HQ, né? Então é muito fácil você se reconhecer, você reconhecer as suas relações familiares em alguns momentos ali, e isso pode doer. Ler Fun Home me lembrou muito a experiência de quando eu assisti Lady Bird, que também é um filme que trabalha essas relações familiares de uma maneira não idealizada, né? Então é muito esmagador você ver as tentativas dela de se conectar com o pai, de tentar diminuir essa distância que existe entre os dois e como isso muitas vezes gera situações constrangedoras, alguns silêncios constrangedores, como às vezes essas tentativas elas até afastam um pouco mais eles, né? E aí é muito, muito interessante como ela constrói isso, como ela vai mostrando isso, né? De uma maneira muito real, muito cotidiana também, né? Então é muito difícil você não se enxergar ali, o que é esmagador em muitos momentos. É muito bonito porque desde o início da graphic novel ela começa uma metáfora falando sobre o pai, comparando ele com Dédalo da mitologia grega, né? O Dédalo ele foi o cara que construiu as asas de cera pro filho Ícaro para que ele pudesse voar. E disse pro filho não voar muito perto do sol, porque se ele fizesse isso, as asas iriam derreter e ele iria cair. Então eu acho bonito, né, numa interpretação que eu faço de tudo isso que a Allison constrói nessa graphic, eu vejo muito como se ela
comparasse o pai ao Dédalo porque ele meio que construiu um ambiente e uma relação em que talvez ele desse asas e espaço para que ela se assumisse lésbica, para que ela realmente fosse quem ela era. E quando ela experienciou essa liberdade, quando ela voou perto do sol, de alguma forma ele estava lá para ampará-la. Né? Então eu acho muito bonita essa metáfora que ela faz e como ela constrói. E como ela ao longo dos anos vai mostrando, né? Tipo, quando ela dá entrevistas agora e vai falando como ela vai cada vez mais compreendendo o pai, compreendendo o modo como ele não podia fugir daquela existência, né? Porque era uma outra época, eles viviam numa cidade extremamente pequena. Como que ele poderia se assumir homossexual? O que custaria para ele naquela época se assumir homossexual, abandonar a família e tudo mais, né? Então ela fica meio que colocando essa tragédia da vida do pai também, né? Que é uma grande tragédia de não poder assumir quem você é, ser quem você é e estar preso a uma existência dentro de um modelo, né? Que a sociedade coloca. E o que custaria ele, tem uma carta que ele escreve pra ela logo que ela se assume lésbica, em que ele coloca coisas, né? Ele coloca sempre coisas sutis, nunca é muito declarado, mas ele fala que ele não é um herói e coisas do gênero, né? Pra mostrar que ele meio que reconhecia que embora ela estivesse se assumindo, se colocando e agindo contra a corrente, talvez ele não tivesse essa força ainda. E isso é muito, muito bonito, muito triste de ver, mas muito real, né? Quanto ao risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 3 de 10. É uma HQ muito mais esmagadora do que explosiva, né? Não tem grandes plot twists, grandes momentos que você realmente exploda a sua cabeça. Eu acho que a única explosão que dá vontade, lendo essa HQ, é aquela velha vontade de explodir a cisnorma e tudo isso que acontece na nossa... o modo como a nossa sociedade é construída e possibilita, né, histórias como a do pai da Alison Bechdel, que é uma grande tragédia de não realização e de aprisionamento. Então eu acho que essa é a única explosão que rola aí. E o risco derradeiro, pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa graphic novel para todo mundo ler, vai uma nota 6 de 10, porque embora Fun Home seja uma graphic novel sublime, incrível, uma grande obra de literatura, eu não acho que seja uma HQ pra todo mundo. Eu acho que é uma HQ pra algumas pessoas, sabe? É uma HQ muito densa, muito reflexiva. Então eu sei de várias pessoas que amariam. Então se você se sentiu instigado ou curioso vendo esse vídeo, sim, leia Fun Home, porque é uma HQ que você não sai imune a ela, né? Se você se interessa por essas questões, realmente você vai se transformar em algum ponto, se reconhecer em algum ponto. Então é uma leitura que vale muito a pena. Mas eu sei que não é para todo leitor de quadrinhos, né? Então fica aí essa questão com Fun Home. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra nós. E se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. A gente vai entrar agora num pequeno hiato de final de ano, mas em janeiro a gente tá de volta com muito conteúdo, muita coisa legal. Essa sexta-feira vai ao ar um episódio especial do 20 Natural, em que a gente jogou uma aventura de Natal, né? Então vai ser o nosso especial de Natal, não percam, tá muito divertido. E em janeiro estamos de volta com muito mais quadrinhos e muito mais conteúdo aqui na Maré Geek. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, boas festas pra todos e até 2019.